Com a palavra, doutor Fernando. Inicialmente, eu gostaria de agradecer à senadora Ana Amélia, ao senador Paulo Paim e também ao senador Tássio Gereissati, que se empenharam para que pudéssemos realizar esta audiência. Eu peço desculpa porque, um pouco emocionado, eu vou fazer uma mensagem ao colega que nós perdemos hoje e deve, nesse momento, estar sendo enterrado no Paraná de fibrose cística. Então, a você, Claudinei, o batalhador de 31 anos, nós mandamos um abraço grande nesse momento em que estamos aqui para divulgar e conscientizar as pessoas sobre a importância do tratamento da fibrose cística. Eu, inicialmente, não vou falar muito da doença, mas vou falar das dificuldades que os pacientes no Brasil enfrentam no tratamento da fibrose cística. Hoje, nós sabemos que o remédio é essencial. Existe a portaria, senadora Ana Amélia, dos medicamentos de alto custo. No caso específico da fibrose cística, nós temos 16 anos que a portaria não tem um medicamento. A medicina, ela evolui todo ano. Nós temos aí 8 novos medicamentos que já poderiam estar nesta portaria de medicamentos de alto custo, mas, infelizmente, a burocracia é muito grande e nós, infelizmente, temos que ir para o lado da judicialização, porque esses remédios estão legalizados no Brasil, estão na Anvisa, registrados, e, infelizmente, o Ministério não tem essa sensibilidade de mexer na portaria de medicamentos de alto custo. Outro ponto que é muito importante para os pacientes são os centros de tratamentos, os centros de referências a esses portadores. Nós sabemos, a doutora Giovana deve falar mais, da importância que é a fisioterapia. Esses pacientes têm que fazer fisioterapia 2 vezes ao dia e, infelizmente, em muitos casos, não tem nem lugar para ir para fazer a sua fisioterapia. Eu vou falar um pouco mais, no caso específico de Brasília, que é a região onde eu represento, que, infelizmente, nós temos todas as dificuldades. Se na capital é difícil, imagina numa cidade do interior como que deve ser o tratamento dessas crianças. Por isso que muitos morrem de bronquite, de asma, de sinusite, de alergia a leite, de desnutrição, e nós sabemos foi porque não teve o diagnóstico precoce junto com o teste do pezinho. Outro problema que nós enfrentamos. A portaria do teste do pezinho, ela contemplava só a fenilcetonúria e o hipotiroidismo. E nós conseguimos colocar no screen em 2001 a fibrose cística e a anemia falciforme, que foi uma luta, uma das conquistas das associações à inclusão. E, infelizmente, senadora e todos que estão ouvindo, não são todos os estados que fazem. Os que fazem não fazem o reteste. Então, precisa de ter uma fiscalização do Ministério da Saúde a respeito da execução dessa triagem neonatal do teste do pezinho. Porque nós sabemos que quanto mais cedo é diagnosticado, melhor é a qualidade de vida desses pacientes. E, como eu falei, nós hoje vivemos através da judicialização e não podemos deixar de agradecer ao Ministério Público, à Defensoria Pública, que estão aí junto com todas as associações, não só a fibrose cística, a síndrome de Down, diabetes, artrite, renais crônicos, autistas, a fenilcetonúria, e nós estamos aí lutando para conseguir um tratamento para que os nossos filhos vivam com dignidade. Então, é muito triste essa situação. Um grave problema que atravessamos também, senadora Ana Amélia, é o intermediário na venda de produtos para as secretarias de saúde. Eu tive a oportunidade recente de falar, nós não podemos no Paraná comprar um remédio por 12, em Santa Catarina por 13 alguma coisa, no Rio Grande do Sul por 14 e aqui em Brasília por 73. O mesmo remédio. O mesmo remédio. Isso é caso de cadeia, isso é caso de polícia. Nós temos que prender essas pessoas que estão desviando os nossos
mínimos recursos que nós temos hoje na saúde. Então, se nós tivéssemos uma determinação, uma portaria, que a compra tem que ser direto com o laboratório, que o laboratório vai receber com 30 dias, nós íamos diminuir o custo disso no mínimo em 30%. Nós estamos falando aí hoje em CPMF, em várias coisas. Se nós tivermos uma gestão eficiente, nós, felizmente, teríamos esse recurso para tratar a sociedade no âmbito da saúde. Para mim, e andando e vou encerrar, eu não posso deixar de agradecer ao senador Marco Antônio Costa, que criou a Lei 12.136 de 2009, que instituiu o dia 5 de setembro como o Dia Nacional de Divulgação e Conscientização da Fibrose Cística. E no dia 5, senadora, nós vamos estar iluminando o prédio do Congresso na cor azul royal, onde provavelmente, estamos esperando a confirmação, devemos ter uns músicos da Universidade de Brasília, onde vão estar participando para podermos divulgar e conscientizar a sociedade dessa doença. Agora, eu gostaria de dizer, ontem eu escutei os ministros falando que nós estamos com um problema de economia, né? E que se fosse numa empresa privada tem que ter um arroxo. Nós estamos falando para a sociedade, para os meios, principalmente o Ministério, para os políticos, nós precisamos de criar um mecanismo de fiscalizar a saúde. E hoje eu fico muito alegre porque o deputado Júlio Lopes, ele apresentou um programa que é o que nós vemos defendendo há mais de 15 anos. O que é? O CPF é o cartão SUS. Por que o CPF tem que ser o cartão SUS? Porque no CPF, vai chegar no final do ano, eu vou saber que o Fernando gastou R$ 330 de remédio. Ele consumiu tanto no hospital. Ele foi tratar lá no Ceará, mas ele tem a renda em Brasília. Então, o Ministério vai recompensar o Ceará através disso. A única coisa que funciona hoje de fiscalização é o CPF. E nós ficamos falando, o cartão saúde, o cartão saúde. Então, hoje, essa iniciativa do deputado Júlio Lopes é uma coisa que o ministro deveria seguir, porque ele falou o seguinte, que tem que ter um arroxo, que tem que ter um controle. O arroxo e o controle está aí. É nós pegarmos o CPF, que todo cidadão tem, aí todo mundo vai falar assim, mas a criança não tem. Por exemplo, eu, para pegar o remédio para minha filha, ela teve que tirar o CPF, porque o remédio de alto custo é só para quem tem o CPF. Então, não tem dificuldade nenhuma de cruzar esse sistema do CPF. Aí nós vamos chegar no final do ano, vai saber o seguinte, a fibrose cística gastou tanto, a fenilcetonúria gastou tanto, a síndrome de Down tanto. Ou o que vai acontecer? Os recursos vão estar demonstrados claramente para a sociedade. Então, é isso que nós precisamos de dar esse ênfase e mostrar a transparência para a sociedade. Porque nós não estamos aqui... Sabemos a dificuldade que é do tratamento, quanto nós sofremos, né? E estamos vendo que o governo vem enrolando. E as doenças, os pacientes cada vez mais sofrendo nas filas dos hospitais. Por exemplo, aqui em Brasília, todo mundo que sabe o caos que nós vivemos, né? Então, é muito difícil. E eu vou fazer uma saudação para encerrar ao Lenilson, que é o nosso paciente do Distrito Federal, que está aqui representando a todos os portadores do Brasil, porque nós temos uma peculiaridade que esses pacientes não podem conviver entre eles, porque se um tiver com a bactéria Pseudomonas, ele pode transmitir para aquele outro paciente. Então, nós tentamos trazer sempre um que representa todos os pacientes do Brasil. Muito obrigado, Lenilson, pela presença. Estou satisfeito. Muito obrigado. Fernando Gomide, pela clareza com que expôs e dando um caminho correto. Depois farei os comentários adicionais a isso que ele pondera aqui. No projeto aqui, que eu apresentei, até inspirado muito pelo movimento, é para ampliar exatamente no teste do pezinho a outras moléstias além daquelas. Hoje, o teste do pezinho, se não me engano, o SUS faz só seis enfermidades, patologias. Então, o nosso é para ampliar, porque todos os países fazem muito mais do que isso. E aí é muito mais barato o tratamento, começando no começo da enfermidade, com a cura mais rápida, do que for identificado aos 18 anos. Aí já com riscos muito grandes, não é, Fernando? Então, é bom lembrar também isso. Prevenir
é sempre o melhor. E, para isso, é preciso informação e prevenção. Eu convido agora para fazer uso da palavra a professora da Faculdade de Medicina, aqui de Brasília, a professora Gilvânia Feijó. Acho que vai expular. Oi. Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite da Associação Brasiliense de Amparo Fibrocístico de estar aqui trazendo algumas informações a respeito da doença. E aproveito para colocar a universidade à disposição do Senado para qualquer assunto que diz respeito à saúde. Temos professores envolvidos em diversas áreas e que podem estar e estão à disposição de vocês. Basicamente, eu vou trazer algumas informações, algumas delas que já foram até citadas pela senadora, com foco no esclarecimento a respeito da doença e, principalmente, na importância do tratamento para esses pacientes. Então, a doença fibrose cística, ela é uma doença, como foi dita, grave, genética, de transmissão autossômica recessiva, ou seja, é aquele tipo de doença que normalmente os pais são saudáveis, porém portadores de genes alterados, e as crianças, para serem afetadas pela doença, necessitam ter 2 genes com problemas ou com mutações, né? É uma doença, apesar de ser considerada uma doença rara, é a mais comum das doenças genéticas letais na raça branca, sendo a principal causa de doença pulmonar crônica na infância. A genética é extremamente complexa. Nós temos hoje descritas mais de 1.900 mutações no gene que é responsável pela fibrose cística. Esse gene está no cromossomo 7. E essa ocorrência de muitas mutações implica em uma complicação no que diz respeito ao tratamento específico de cada paciente, porque mutações diferentes estão relacionadas a quadros clínicos ou mais severos ou mais discretos da patologia, e, obviamente, isso implica também em medicações distintas, né? Vou falar um pouquinho disso mais à frente. A proteína, como a senadora também já disse, é uma proteína que está na membrana das células epiteliais do organismo. Epitélios são todos os tecidos que revestem os nossos órgãos. Então, todos os epitélios apresentam essa proteína, que funciona como um canal de cloro, de sais, né, que regula a entrada de íons e de água na célula. Alterações na estrutura dessa proteína fazem com que haja um influxo de água. Então, as superfícies dos tecidos, dos epitélios, fica desidratada e, portanto, com um muco muito espesso, daí o nome antigo da doença, mucoviscidose. Então, a gente tem uma presença de muco espesso no trato respiratório, no trato digestivo, a gente tem uma diferença de secreção de sais no suor, o que faz com que o suor do paciente tenha um teor de sal superior a dos indivíduos que não apresentam a doença. E esse muco, a presença desse muco afeta diversos órgãos, diversos tecidos, passando mais gravemente pelo trato respiratório, causando uma doença pulmonar crônica, iniciada ao nascimento e cuja progressão acaba sendo a causa-morte do paciente. Além disso, o órgão extremamente importante que também é afetado pela doença é o pâncreas, cujo canal pancreático fica obstruído por essa secreção viscosa, impedindo assim que as enzimas digestivas possam chegar ao intestino e efetuar a digestão dos alimentos, de forma que os pacientes que não estejam sendo tratados com os medicamentos e enzimas digestivas adequados, ao se alimentarem, não conseguem absorver os nutrientes e, portanto, apresentam um quadro de desnutrição secundária. Outras alterações em outros órgãos são também visíveis, mais secundárias. Na pele, apesar de não ser grave, não ter nenhum efeito grave, a presença do sal no suor, né, de uma concentração mais elevada de sal no suor, é importante ser destacada, porque é um dos testes de triagem e que compõe o rol de exames que fecham o diagnóstico de fibrose cística. E ela, obviamente, esses 2 quadros pulmonares e de insuficiência pancreática são as manifestações mais graves da doença,
que causam pneumonias de repetição e desnutrição. E, obviamente, vão requerer um tratamento contínuo desde que o indivíduo nasce, desde que ele é diagnosticado. O resto da vida ele vai ter que fazer um acompanhamento, principalmente por causa dessas complicações mais sérias. Outras manifestações mais leves, como o acometimento do trato do trato biliar, né, a zoospermia em mais de 90% dos homens, diminuição das fertilidades das mulheres também são relatadas e inúmeras outras, né? E, como eu disse, o diagnóstico da doença ela passa por um processo de triagem. O teste do pezinho, na realidade, ele não é o exame de tripsina imunorreativa no teste de pezinho não é um teste de diagnóstico, mas ele é um teste de triagem extremamente importante, porque ele é feito muito precocemente. Então, a gente tem um teste de pezinho alterado, com essa enzima alterada, já indica que essa criança precisa passar pelos outros testes que, assim, vão fechar o diagnóstico, que são, na realidade, o teste de suor, que tem que ser positivo 2 vezes, e é positivo em 98% dos pacientes, e mais especificamente, que vai comprovar efetivamente a doença, o diagnóstico genético, que já é disponível em muitos locais, nas grandes universidades e em muitos laboratórios particulares, mas na rede pública ainda a gente não tem disponível. E esse teste genético é, de certa forma, o que melhor faria para o prognóstico desse paciente, porque, como eu disse anteriormente, a gente tem muitas mutações diferentes e essas mutações se correlacionam com quadros clínicos diferentes. E esses quadros clínicos diferentes, hoje a gente tem, inclusive, medicamentos diferentes para essas mutações. Mas isso é um passo ainda muito superior ao que a gente tem disponível, né? Então, o teste genético é uma... E, obviamente, o tratamento básico, como a gente falou da infecção respiratória, né, do quadro de doença pulmonar obstrutiva, a gente tem um quadro básico de tratamento, que é uma tríade. É um acompanhamento nutricional, como eu disse, com a administração de enzimas digestivas, uma vez que o pâncreas não consegue, apesar de produzir enzimas digestivas, as enzimas não conseguem chegar ao intestino e contribuírem para o processo de digestão. O processo de antibiótico terapia, que é nos quadros de agudização e mais adiante, quando o quadro do paciente se agrava, esse processo é contínuo, então o paciente toma antibióticos continuamente, né, para manutenção do trato respiratório, e a fisioterapia respiratória, que é imprescindível, diária e para o resto da vida do paciente. Então, esses três pontos do tratamento são básicos, né, para essa doença e para o prognóstico desse paciente. Esse diagnóstico e o tratamento, para qualquer doença que a gente saiba, até uma gripe, né, a gente sabe que o diagnóstico precoce, o tratamento adequado é o preditor de um melhor prognóstico. Então, a gente tem que, em 1938, 80% dos pacientes morriam no primeiro ano de vida. Nos Estados Unidos, hoje, a sobrevida das crianças aproxima-se dos 50 anos, tendo esse tratamento adequado. A gente tem muitos fatores que se correlacionam com essa sobrevida aumentada, né? Tanto o diagnóstico precoce nesses países, nos países mais desenvolvidos, as dietas e a complementação com enzimas pancreáticas, a fisioterapia rotineira, o desenvolvimento de novos fármacos e antibióticos e o surgimento de centros especializados no tratamento. Mas, infelizmente, no Brasil, ainda os dados de sobrevida média apontam para 19 anos. Então, estamos muito aquém da sobrevida hoje conseguida por esses pacientes em países em que o tratamento é adequado. No caso do Brasil, a gente tem algumas dificuldades que são responsáveis por essa baixa expectativa de vida. Basicamente, o diagnóstico tardio é um comprometedor do quadro clínico do paciente. Então, a gente tem... a doença não tem... os próprios profissionais de saúde ainda não têm o conhecimento acerca da doença, então, muitas vezes, o paciente ele é tratado de forma inadequada. A gente tem, como eu disse, a variedade das formas clínicas, que são em virtude das diferentes mutações, e, obviamente, a não atualização das portarias que definem o uso desses medicamentos a serem fornecidos por esse paciente. O doutor Fernando acabou de falar que a gente tem que aqui no Distrito Federal, há 16 anos, essa portaria, por exemplo, não é atualizada, né? E o tratamento multidisciplinar, incluindo o tratamento fisioterapêutico e acompanhamento nutricional, também não é disponível.
Vou agilizar, só trazendo um resultado que foi vivenciado na universidade, onde foi implementado em 2002 um trabalho de tratamento multidisciplinar beneficente aos pacientes com fibrose cística, e ali nesse gráfico a gente mostra o quanto houve de diminuição nos processos de agudização. Então, os pacientes começaram o projeto com cerca de 4 agudizações, ou seja, internações por infecções respiratórias, e 2 anos após o tratamento multidisciplinar, essa média caiu para menos que 1 internação. Então, essa foi uma experiência que realmente demonstra o quanto o tratamento multidisciplinar é importante para a sobrevida desses pacientes, para a melhoria da qualidade de vida e para o aumento da sobrevida desses pacientes. E, como eu disse anteriormente, em qualquer doença, o diagnóstico precoce, o tratamento oportuno e adequado são realmente os maiores preditores do bom prognóstico. Eu agradeço e me coloco à disposição aí para quaisquer esclarecimentos. Muito obrigada.